Olá, boa noite. Quero agradecer a oportunidade de contar o meu relato aqui no canal. É um relato muito surreal, mas juro pela minha vida que é verídico. Todos os nomes já foram alterados. Por mim mesma, eu não os mudaria, mas por respeito ao seu canal, acabei mudando todos os nomes, inclusive o meu. Boa noite a todos, me chamo Lúcia. Resolvi contar o meu relato para o canal há muito tempo depois de conhecer o mesmo, pois eu sempre tive receio das pessoas não acreditarem e me taxarem de louca. Mas posso afirmar para vocês que é a pura verdade. Essa história ocorreu em um longo período da minha vida. Então já aviso a todos vocês que o relato será um pouquinho longo. Nasci em uma fazenda localizada em uma cidade do sul de Alagoas. Sou a filha mais velha de um casal de fazendeiros. Eu tinha dois irmãos. Os dois eram mais novos que eu. Os chamarei aqui de Carlos e Alex. Carlos era 3 anos mais velho que Alex. Naquela época, em meados dos anos 70, havia muito casos de lobisomem naquela região. Eu, apesar de ser apenas uma criança, eu me mantia crente, pois desde muito nova eu sempre tive uma conexão com o mundo sobrenatural. Via pessoas que já haviam falecido, porém, eu por ser criança, eu não sabia que aquilo não era real. Mas essas pessoas se comunicavam comigo como se estivessem vivos. Talvez sejam espíritos que não sabiam que morreram. O meu pai sempre foi uma pessoa boa, sempre dedicado à família. Porém, quando eu tinha 13 anos de idade, ele foi achado morto dentro de uma mata próxima à nossa casa. Mais especificamente, ele foi morto dentro de um rio. Bom, o tempo foi passando desde então, e eu fiquei amiga de um menino que se chamava Luan. Eu e Luan tínhamos a mesma idade, e com o tempo de amizade passei a conhecer a família dele. Na verdade, eu já conhecia a família dele. Eu quis dizer aqui que passei a conhecer mais intimamente. A sua mãe era uma mulher fechada, de pouca conversa, e o seu pai se chamava Antônio. Era um senhor na faixa dos seus 40 anos. Ele era muito longe de ser simpático, e sempre se dirigia a palavra a mim com uma certa arrogância. Certa tarde, eu estava na casa de Luan estudando, e por volta das 20 horas eu precisei ir embora, pois o sítio que eu morava ficava a 4 quilômetros do sítio dele, e eu teria que percorrer todo esse caminho a pé. Me despedi de Luan e fui embora. Mas antes de sair pela porteira, eu me lembrei que esqueci o meu guarda-chuva, pois quando cheguei estava chovendo. Bem, eu voltei para pegar o meu guarda-chuva, e o pai de Luan tinha uma conversa com ele. Quando eu vi que o assunto daquela discussão era eu simplesmente parei do lado de fora do quarto de Luan e coloquei o ouvido na porta e fiquei escutando. Filho, aquela família é perigosa. Eu não gosto de nada de você ficar aí andando com aquela garota. Mas pai, ela não tem culpa de nada disso. Ela carrega a mesma maldição do seu pai. Ainda bem que matamos aquele demônio. O pai dela era amaldiçoado? Tem certeza? Ora pai, eu já sou grande, conheço muito bem a verdade. Fiquei sem entender o que aquele homem estava falando. Mas o medo foi tão grande que eu não fiquei lá para ouvir o resto da história. Voltei sem que me percebessem e fui embora. Fiquei muito pensativo com tudo aquilo que acabaram de escutar. Pelo que eu entendi que aquele homem falou, a minha família era perigosa e o meu pai, na verdade, foi assassinado e aquele homem estava envolvido. Bem, o tempo foi passando e certo dia eu resolvi contar tudo para o Luan. Mas ele disse que não se recordava dessa conversa e logo fui taxado de louca. Bem, o tempo passou e por volta dos meus 17 anos eu comecei a namorar com o Luan. Já nem me lembrava mais daquela conversa entre ele e seu pai. Até que um certo dia, eu e o Luan estávamos no riacho. Lugar esse que íamos quase todos os dias admirar o pôr do sol. Havia uma árvore ali que ficava de frente para o lago, que escrevemos a faca, as iniciais do nosso nome, dentro de um coração. Eu achava aquilo muito romântico. Naquele fim de tarde, Luan estava bem sério, bem diferente e muito calado. Então eu sabia que estava acontecendo algo.
E depois de muito insistir para ele me contar o que estava vendo, ele decidiu me contar. Lúcia, eu te amo, mas preciso te contar algo. Algo que talvez você nunca possa me perdoar. O seu pai era um lobisomem. Ele se transformava na besta fera em noites de lua cheia. Nessa hora, eu comecei a achar aquilo engraçado. E logo pensei que era alguma gracinha do Luan. Mas eram outros tempos, e naquela época ninguém fazia esse tipo de piada. Ainda mais com alguém que já faleceu. Bom, eu disfarcei o riso e pedi que ele continuasse. Eu sei que você não acredita, mas lembra quando você mesma disse que ouviu meu pai dizendo que ainda bem que mataram seu pai? Bem, o seu pai ele não foi morto acidentalmente, afogado no rio como a sua mãe conta. A sua mãe sabe de toda a verdade. O que eu quero te dizer é, o seu pai, Lúcia, se transformava em um lobisomem e atacava a todos da vila. No começo, ele ia para as matas e saía de lá transformado em uma besta fera. Ele invadia os sítios e atacava as criações. Então, cansado de perder as suas criações, o meu pai ficou de tocaia, esperando aquela criatura aparecer em nosso sítio. Quando aquilo apareceu, o meu pai logo soltou os cachorros na direção da criatura. Enquanto aquilo lutava contra os cachorros, o meu pai atirou, mas os tiros não acertaram. Então a criatura correu mato adentro. Bem, o meu pai logo pensou que aquilo não iria mais incomodar e voltou para dentro de casa. Mas uns 10 minutos depois, ele escutou vários tiros vindos de dentro da mata e foi até lá ver o que se tratava. Assim que ele chegou até o local, ele encontrou 5 homens armados, sendo um deles o fazendeiro vizinho, o Sebastião, e mais 4 dos seus homens. Aqueles homens contaram para o meu pai que atiraram em uma besta fera, que parecia com um cachorro gigante com olhos vermelhos como fogo. Mas depois de abaterem a criatura, aquilo tomou a forma humana. E realmente, Lúcia, era o seu pai. O meu pai se lamentou muito, pois os dois eram amigos, quase que irmãos. Mas logo em seguida, o fazendeiro Sebastião ordenou que os peões jogassem o corpo do seu pai no rio. E mesmo sob o protesto do meu pai para que eles não fizessem aquilo, eles fizeram. E o Sebastião ainda ameaçou meu pai de morte, caso ele falasse alguma coisa. E logo em seguida, todos voltaram para suas casas. Isso foi mantido em segredo, Lúcia, apenas por minha família. E é por isso que o meu pai acha que a sua família é perigosa, pois ele tem medo de você, Lúcia, ou talvez um dos seus irmãos tenha herdado essa maldição. E mais cedo ou mais tarde se transformarem também nessa criatura. Mas, sinceramente, eu não acredito que você seja assim. Pois eu sei que você e a sua família são pessoas boas e seriam incapazes de fazer mal a alguém. Após ouvir tudo isso, eu juro que queria dizer que não acreditava em nada. Mas agora tudo fazia um pouco de sentido. O porquê do meu pai sair de casa todas as noites e só voltar no outro dia cedo. E também explicava o porquê da nossa criação de animais ser atacado durante as noites de lua cheia. Mas na dúvida se acreditava ou não, eu resolvi deixar aquilo em segredo. Algum tempo depois, a prima do Luan se mudou para a cidade. Certa tarde, eu a conheci em uma sorveteria e logo me assustei, pois ela mesmo me tratava como se fôssemos melhores amigas. Mas eu tinha acabado de conhecê-la. Vou chamá-la aqui neste relato de Cibele. Agora vocês pensam na pessoa mais falsa e invejosa do mundo? Pois é, era a Cibele. Bem, ela se aproximou de mim. Fizemos amizade e eu, como era muito inocente, aceitei aquilo. E logo passamos a ser melhores amigas. Sempre que estávamos, eu e a Cibele e o Luan, ela sempre me diminuía na frente dele. Dizia que eu era muito brega, pois não usava nenhum batom e nenhuma maquiagem. E também ficava se exibindo o seu cabelo oxigenado. Mas eu não tinha inveja dela, pois o meu cabelo era negro e liso. Um cabelo bonito e natural como o de Índia, diferente do dela, que era todo oxigenado. Eu não precisava de maquiagem para ser bonita. E era ela que tinha inveja de mim, pois sabia que agora eu e o Luan estávamos namorando. Mas nada disso parava por aí,
pois quando estava apenas eu e a Cibele, ela sempre falava mal do Luan para mim. Dizia que ele era mulherengo e cedo ou tarde ele acabaria me traindo, pois ele gostava de garotas bem arrumadas e eu andava como uma Maria ninguém. Com o tempo, eu me dei conta que a Cibele não era minha amiga e na verdade ela queria era me afastar do Luan, porque ela queria o Luan para ela. Mas quanto a isso eu não me importava, pois essa decisão cabia a ele. E além do mais, além de namorados, também éramos amigos, e essa amizade ela não iria destruir. Algumas semanas depois, eu e o Luan ficamos noivos. Ele foi até a minha casa e pediu licença da minha mãe para namorar comigo, pois namorávamos escondido. A minha mãe aceitou, mas não concordou muito, e sempre me dizia para tomar cuidado, pois a família do Luan era uma família rica e de muitas posses, e eles poderiam não me aceitar. Mas depois de muitas recomendações, ela permitiu a minha mão ao Luan em namoro. A partir desse dia, a Cibele se afastou de mim. Nunca mais olhou na minha cara e falava mal de mim para todos da cidade. O tempo foi passando, e logo eu e o Luan nos casamos. A Cibele também casou com um homem muito rico. Esse homem era um senhor dos seus 70 anos de idade, e 3 dias após o casamento no civil, ele morreu de acidente de carro, de uma forma muito misteriosa. E como ele não tinha filhos, toda a sua fortuna ficou para Cibele, e ela ficou uma viúva milionária. Nessa época, eu estava com os meus 24 anos, e tinha a mesma idade de Cibele. E depois de 5 anos, sem nos falarmos, ela voltou a se aproximar de mim como se nada tivesse acontecido no passado. Eu, totalmente ingênua, a perdoei e voltamos a ser amigas. Neste tempo, eu havia me mudado com o Luan para um sítio muito bonito e vivíamos felizes. Somente quando a Cibele aparecia por lá que tirava a nossa paz, pois ela chegava e não tinha horário para ir embora. Dias depois, eu descobri que estava grávida do Luan e tudo ia perfeito em nossas vidas. Cibele parecia enfurecida quando soube da notícia, até que um dia ela apareceu na minha casa com uma caixa de chocolates e disse que era um chocolate importado e que eu comesse, porque era muito gostoso. Eu logo aceitei e Cibele insistia muito que eu comesse logo, pois seria bom para o bebê. Bem, tamanha foi a sua insistência que acabei por comer. Assim que Cibele foi embora da minha casa, eu comecei a passar muito mal. E naquela noite, o Luan demorou para chegar. Então fui tomar um banho para ver se a dor de cabeça melhorava. Abri o chuveiro e no meio do banho eu percebi que a água estava vermelha como sangue. Dei um grito e saí correndo do banheiro, mas logo pude notar que não havia mais sangue e a água saía normal do chuveiro. Comecei a achar que estava vendo coisas. Entrei para o quarto e fui descansar até o Luan chegar. Ele chegava todos os dias por volta das 21 horas, mas já era quase meia-noite e nada dele aparecer. Adormeci um pouco e por volta das 3 da manhã eu acordo com a silhueta de um homem entrando no quarto. Eu, achando que era o Luan, logo virei para o lado, pois eu não queria discutir com ele aquela hora. Mas foi nesse momento que o quarto ficou um gelo e percebi que o Luan ainda não havia deitado na cama. Bem, eu havia o visto entrar no quarto. Então me virei novamente em direção àquela silhueta. E aquilo estava parado aos pés da cama. Quando eu vi aquela sombra, eu logo percebi que aquela coisa não era desse mundo. Eu saí correndo em direção à porta do quarto, mas aquela criatura subiu pelas paredes e se pendurou no teto, e logo pulou entre eu e a porta. Aquilo segurou a porta, me impedindo de sair. Em seguida me puxou pelos cabelos e me jogou no chão. Aquela sombra negra me arrastou para debaixo da cama, e quando fui gritar, uma mão negra que exalava carniça tapou a minha boca e em seguida apaguei. E não me lembro mais de nada. O Luan chegou quando o dia estava amanhecendo e logo me perguntou o porquê de eu estar deitado no chão. Eu contei que havia avistado algo de sobrenatural, mas ele disse que eu estava fazendo show por causa dele ter chegado tarde em casa. Tentei explicar que sim, que eu falava a verdade,
e ele se irritou mais ainda. Eu pude perceber que o Luan cheirava a bebida e também a cigarro. Então decidi não continuar com o assunto e fui tomar um banho. Nas noites que se seguiram, isso passou a ser constante. O Luan dormia fora de casa e aquela entidade vinha me perturbar todas as noites. Luan continuava chegando em casa de madrugada, totalmente bêbado, e por várias vezes ele tentava me agredir. Só não conseguia porque estava tonto demais para ficar em pé. E logo ele parou também de trazer dinheiro para casa, pois gastava tudo com bebida. Certo dia, apareceu a Cibele. Ela disse que o Luan não voltava para casa, pois estava passando as noites com ela, e que ela também estava grávida do Luan. Em seguida, ela foi embora dizendo para que eu tomasse cuidado, pois o pior ainda estava por vir. Naquele mesmo dia, eu fui para a casa dos pais do Luan. Contei tudo para a mãe dele. Contei que o Luan estava bebendo e também estava agressivo e não trazia dinheiro para casa. Eu não me importava de ficar com fome, mas isso não poderia acontecer com o bebê. A mãe do Luan, minha sogra, disse que ia cuidar de mim e que eu não me preocupasse com nada. Naquela noite, a minha bolsa rompeu e fui levado ao hospital. E lá nasceu meu filho, um lindo menino com características do pai, loiro e de olhos verdes. Eu estava muito feliz que o meu filho nasceu saudável. Assim que recebi a alta do hospital, os pais de Luan foram me buscar no hospital e me levaram para a casa deles, dizendo que iriam cuidar muito bem de mim. O Luan não apareceu no hospital nem para ver a criança, pois ele estava vivendo agora com Cibele e parecia não me amar mais, pois só ligava para Cibele e o seu bebê com aquela sirigaita. O tempo que eu vivi na casa dos pais do Luan, eu percebia que estava sendo mantida prisioneira no quarto. A mãe dele sempre dizia que eu estava fraca e precisava descansar, mas ela trancava a porta do quarto, me impedindo de sair e até mesmo de ver o meu filho. O único momento que eu passava com meu filho era somente para amamentá-lo. A empregada da casa, que chamarei aqui de Vitória, era quem levava o bebê para que eu alimentasse. E também escondida dos seus patrões, ela também me levava comida. Os pais de Luan passaram a me ameaçar. Diziam que ia me matar se eu saísse daquele quarto, e que se eu quisesse que o meu filho continuasse vivo, eu teria que obedecer a eles, pois eles nunca aprovaram que o seu filho, o Luan, se casasse comigo, uma reles pobretona, filha de um pai que se transformava em lobisomem. Mas se eu morresse, o Luan poderia se casar com a Cibele, pois ela sim, era uma mulher linda, elegante e de classe e muito rica. E disse também que se aquela maldição do meu pai passasse para o meu filho, eles matariam a criança igual mataram meu pai. Eu vivia em depressão e só não desejava a morte porque não podia deixar o meu filho com aquela gente, pois os pais de Luan chegaram a registrar a criança como filho biológico e deram para o bebê o nome de Vicente. E uma noite eu tentei fugir, saindo pela janela. Mas os peões da fazenda que ficavam de guarda me capturaram. A mãe de Luan me amarrou na cama e me bateu muito com um chicote que deixou o meu corpo cheio de marcas, cicatrizes essas que levo até hoje. Ela também proibiu que eu fosse alimentada. Eu só tinha direito a 2 copos de água e um prato de sopa de fubá no dia. Eu desejava muito morrer, mas nem psicológico eu tinha mais para pensar em alguma coisa. No dia seguinte, por volta de 1 da manhã, a Vitória, empregada da casa, entra no quarto com uma faca enorme na mão. Bem, eu logo assustei e achei que ela iria acabar com o meu sofrimento. Mas ao invés disso, ela cortou as cordas que me amarravam e disse que iria me ajudar a fugir, pois ela nunca concordou que a família fizesse aquelas coisas comigo, pois ela também era mãe e entendia o meu sofrimento. Vitória me contou que viveu muito na mata e conhece muito dos segredos da medicina natural. Ela disse que pegou um tipo de erva chamada Maria Pretinha e fez um preparo com o jantar dos seus patrões e dos peões. Assim todos dormiram profundamente. Ela me ajudou a fugir para a casa da minha família. Ela pegou meu filho e também um dos cavalos dos peões
e partimos rumo à casa da minha mãe. Durante o caminho, ela disse que o meu pai foi morto pelos seus patrões. Sim, os pais do Luan. Ela também disse que o motivo da morte foi vingança, porque a família do Luan queria comprar o sítio da minha família, por motivo de inveja, por se tratar de um sítio muito bonito e bem localizado. Mas o meu pai se recusou a vender. E então, aquela família sequestrou meu pai e depois de o torturar e o matar, eles jogaram o corpo do meu pai no rio. A Vitória disse que o meu pai nunca se transformou em lobisomem, como eles falavam, pois na verdade era o seu patrão, o pai do Luan, que virava um lobisomem. Sim, o pai do Luan era a besta fera. A própria Vitória admitiu que já presenciou várias vezes aquele homem se transformando e atacando as criações do sítio vizinho. Mas no final das contas, o meu pai levou a fama de virar essa criatura. E para ajudar, após a morte do meu pai, os ataques de lobisomem pararam na cidade, mas isso foi intencional, e assim levando todos a crer que realmente o meu pai era a besta fera. Depois de me deixar em casa, Vitória disse que precisava voltar rápido para a casa dos seus patrões, ou todos poderiam desconfiar que ela estava por trás disso tudo. Eu a abracei e agradeci muito por tudo que ela fez por mim, e que um dia eu iria retribuir. Assim que vi a minha mãe, eu a abracei e chorei muito, e contei a ela tudo o que havia acontecido. Ela ficou muito feliz em conhecer o meu filho, mas me alertou que eu corria perigo ali na casa dela, pois eu seria um alvo fácil. Ali seria o primeiro lugar que aquela família de psicopatas viriam me procurar, pois agora não era somente eu que corria perigo, mas ela, o meu filho e os meus 2 irmãos, o Carlos e o Alex. Carlos agora com 17 anos e o Alex com 14. A minha mãe pediu para minha avó materna ficar comigo em sua casa por algum tempo. Essa minha avó se chamava Conceição e morava sozinha, mas já foi casada com um cigano. Isso na época que ela era cigana, mas depois que o meu avô morreu de causas naturais, ela abandonou o povo cigano. Ela entendia muito de magia e era médium, incorporava entidades da mata. A minha avó me protegeu muito da família do Luan, pois ela dizia que os caboclos da mata estavam comigo me protegendo e me tornando invisível aos olhos daquela família. A minha avó tinha por volta dos seus 70 anos de idade, mas aparentava ser uma mulher jovem e forte. Ela me disse que a Cibele fez um trabalho de magia negra muito forte para mim, e o feitiço estava nos chocolates que ela me deu há tempos atrás. Tudo foi esquematizado por Cibele. Ela casou com um homem rico por dinheiro e em seguida o matou por meio de magia negra, fazendo ele sofrer um acidente de carro. Assim, toda a riqueza do homem passava a pertencer a ela, já que o homem não tinha filhos. A magia que estava nos chocolates que Cibele me deu era para me destruir e fazer Luan se voltar contra mim e correr para os braços dela. E visto que a família do Luan odiava a minha família, eles apoiaram Cibele, ainda mais agora que ela era rica. O feitiço que Cibele fez nos chocolates, ela teve que visitar 7 velórios e passar o chocolate 7 vezes na cabeça de 7 defuntos. O feitiço também era para matar o meu filho, mas como a minha avó Conceição sabia que eu corria perigo, ela pediu aos orixás que me protegessem e protegessem a criança. Mas foi jogando o baralho de tarô que a minha avó viu muita tragédia ainda por vir em minha vida. Ela viu que havia muito sofrimento a caminho. Ela não queria me contar, mas resolveu contar para que eu me preparasse e não desistisse, porque eu teria o meu momento de glória, pois a vingança é um prato que se come frio. Minha avó Conceição era a minha segunda mãe. Ela cuidava de mim como filha, e tudo o que ela fazia, ela pedia orientação aos espíritos da mata e conversava com eles frequentemente. Porém, para disfarçar a conversa e dar a impressão que ela orava a Deus, ela entrava para o seu quarto e sempre colocava uma música da cantora Carmen Miranda para tocar em seu velho rádio. Era uma cantora da sua época, mas sempre que essa música tocava,
eu já sabia que era a minha avó conversando com os espíritos. Depois de uma semana na casa da minha avó, eu fui com meu filho visitar a minha mãe e os meus irmãos, pois todos tinham saudade da criança e de mim também. A minha avó pediu que uma entidade me acompanhasse e me protegesse no caminho. Porém, eu deveria voltar antes do anoitecer, pois o mal sentiu meu cheiro durante a noite, e o único lugar nesse mundo que eu estaria protegida era ali, com a minha avó. Cheguei na casa da minha mãe por volta do meio-dia. O sol estava muito quente naquela tarde. Tomei um banho, almocei e fui descansar e acabei cochilando. Acordei por volta das 18 horas, com barulho de trovões que rasgavam o céu. Logo lembrei do que a minha avó disse: volte antes do anoitecer. Logo disse para minha mãe que eu precisava ir embora, mas ela disse que eu não iria a lugar algum com aquele temporal que caía lá fora, ainda mais com a criança. Ela disse que eu iria dormir ali e poderia ir embora no outro dia cedo, que eu ficasse despreocupada, que ninguém da família do Luan viria atrás de mim, ainda mais com esse temporal que caía lá fora. Resolvi seguir o conselho da minha mãe, pois sempre soube que o conselho de mãe é sagrado. Mas confesso que me arrependi amargamente de ter dado ouvidos ao conselho dela e não acatar os conselhos da minha avó. Por volta de 1 da manhã, a chuva parou um pouco. Eu dormia em meu antigo quarto, com o meu filho que tinha apenas 3 meses de vida. Acordei com um barulho no quarto e logo vi uma silhueta parada aos pés da minha cama. Me apavorei e logo pensei na entidade do mal que me visitava às noites. Quando eu pensei em dar um grito, aquilo tapou a minha boca e disse com uma voz bem rouca: pegue o seu filho, pule a janela e corra em direção ao mato. Fique escondida lá na mata e não vá pela estrada, pois somente na mata nós temos forças para te proteger. E logo que disse aquilo, aquela sombra sumiu como fumaça. Aquela silhueta tinha a forma de um senhor por volta dos seus 60 anos de idade e usava um chapéu de palha. Tempos depois, eu vim a descobrir que era um preto velho enviado por minha avó para me proteger. Mas na hora eu não pensei em nada disso e corri em sentido da porta do quarto. Eu só não gritei por receio de acordar o bebê e ele se assustar. Bem, este foi o meu segundo erro. Assim que saí do quarto, eu escutei vários tiros vindo do quarto da minha mãe e do quarto dos meus irmãos. Em seguida, veio um forte cheiro de pólvora. Havia 4 peões da fazenda da família do Luan na minha casa. Eles mataram covardemente a tiros a minha mãe e os meus 2 irmãos. E lá na entrada da casa estava o pai e a mãe do Luan. O meu desespero foi total. Não havia vizinhos ali perto da casa da minha mãe. O vizinho mais próximo ficava a 1 quilômetro, e mesmo assim era um casal de idosos. Eles não poderiam fazer nada contra 4 homens armados. Quando os homens me viram ali parada, imóvel na sala, eu corri para o quarto e fechei a porta. Enquanto eles tentavam arrombar a porta, eu peguei o meu filho e saí pela janela correndo feito louca, gritando por ajuda. Lá fora estavam os pais de Luan, que não tiveram reação alguma ao me ver correndo desesperada. A única coisa que eu escutei foi a bruxa da mãe do Luan dizendo: vai lá, pega aquele bebê e o mate. Ele não é batizado e não tem proteção. Quando olhei para trás, eu vi o pai do Luan se transformar em uma criatura horrenda e diabólica. Ele começou a se transformar ao comando da sua esposa. Era como se ela comandasse aquela criatura. Ele logo se transformou em um demônio muito semelhante a um lobisomem. Cresceu pelos por todo o corpo. Os seus joelhos se envergavam para trás, e a sua aparência mudou de homem para algo que lembrava um cachorro gigante. E os seus olhos eram vermelhos como brasa. Eu só não dava certeza que aquilo era um lobisomem, pois até onde eu sei, um lobisomem só se transforma em lua cheia.
e aquela noite não era uma noite de lua cheia. Porém, mais tarde, eu vim a descobrir que lobisomens, por encantamento ou magia negra, não precisam de lua cheia para se transformarem, pois a lua cheia é apenas algo que os deixa mais forte. A criatura veio correndo em minha direção e eu cometi o terceiro pior erro da minha vida. Pois eu corria pela estrada de barro e lama, deixado nessas condições pela chuva. E ao meu lado ficava a mata. E nessa hora, algo me chamou para dentro da mata. Quando eu olhei, era aquela mesma silhueta negra daquele senhor que eu avistei no quarto. E aquilo dizia o seguinte: Ei, entre aqui na mata. Aquilo não tem poder para entrar aqui. Eu ignorava e continuava correndo, pois na minha cabeça, pela estrada talvez eu poderia encontrar alguém ou até mesmo um carro passando por ali. Mas na mata eu seria um alvo fácil. Mas a voz continuava a dizer: Entra aqui depressa, vou te proteger. Eu apenas ignorava e corria, até que por fim eu lembrei que aquilo deveria ser alguma entidade que a minha avó mandou me proteger. Então eu corri em direção à mata, mas aí já era tarde demais. O pai do Luan, que agora era uma criatura demoníaca, ele me alcançou. Me deu um forte soco que eu caí a 2 metros à frente. Caí com o bebê em meus braços, o protegendo. Aquilo veio e arrancou o bebê de mim. Eu, muito desesperada, chutava e dava chutes e mordia a fera. Porém, sem sucesso. Aquilo estraçalhou o meu bebê com os dentes e o matou e ficou ali devorando seus restos. Nessa hora, eu já queria morrer e vi o meu mundo desabar. A última coisa que me lembro foi daquele demônio vindo em minha direção, com a boca toda ensanguentada, com o sangue do meu pobre filho. Aquilo ia me matar, eu não tinha dúvidas, mas seria até bom que acabaria com todo o meu sofrimento. Mas é claro que eu não morri, senão eu não estaria aqui escrevendo este relato. Aquela silhueta que estava no mato correu e ficou entre eu e a criatura, fazendo aquele demônio recuar. Aquela sombra me arrastou até a mata, e em seguida eu desmaiei e não lembrava mais de nada. Vagamente me lembro de acordar algumas vezes durante aquela madrugada. Eu senti estar debaixo de uma árvore no colo de alguém que eu não conseguia ver a face. Porém, essa silhueta aparentava ser de uma mulher, uma índia com longos cabelos negros, e ela cantava uma música que me trazia conforto e segurança. E eu apenas tentando acreditar que aquilo tudo era apenas um pesadelo. Voltei a dormir e acordei horas depois embaixo daquela mesma árvore com várias frutas em volta de mim. Isso era bem de manhã cedo, mas aquela coisa que estava ali comigo na noite deixou algumas frutas para que eu me alimentasse, mas eu não tinha fome. Saí da mata e andei por 2 horas até chegar à casa da minha avó. Assim que cheguei, me deparei com outra tragédia. De início, logo escutei aquela música vindo do quarto da minha avó. Aquela música que ela sempre escutava. E quando eu entrei no quarto, a minha avó estava lá, morta, com vários tiros. Fui até a casa de um vizinho, amigo, que me levou até a delegacia. Lembrando que a delegacia ficava em outra cidade, pois naquele tempo era tudo de difícil acesso. A polícia foi até o local e eu era a única testemunha contra aquela família de psicopatas. O delegado logo me informou que eu era uma testemunha de muita importância no caso, mas eu corria risco ali, e que eu deveria ir embora com ele até a sua casa, e ele cuidaria de mim, e no outro dia me levaria para Maceió, onde eu receberia proteção e iria depor na justiça contra aquela família, pois se eu ficasse mais um dia ali naquele lugar, aquela gente viria atrás de mim para me matar. Eu havia perdido tudo de mais valioso para mim, o meu filho e a minha família.
Não conseguia nem mais raciocinar direito. Então apenas concordei em ir com o delegado. E no outro dia bem cedo, ele me colocou no carro e disse que íamos para Maceió, cidade que ficava a 450 quilômetros daquele lugar. E eu ali, todo inocente, acreditando naquele delegado. E adivinhe para onde ele me levou? Exatamente, me levou de volta para a fazenda da família do Luan. Acreditem, aquele delegado era primo do pai do Luan. Ele me agrediu com muita violência e me jogou lá, dentro da casa, e disse para o pai do Luan que ele fizesse o serviço direito, pois se eu fugisse para outro lugar, era o fim da família. Iríamos todos presos. Meu sofrimento se pendurou por longos dias. Eles me deixavam trancada em uma espécie de porão. A mãe do Luan disse que dessa vez eu não teria mais a ajuda da empregada Vitória, pois ela mesma matou e deu a sua carne para os porcos comerem. Ela disse que o meu sofrimento seria tão grande que eu desejaria 1000 vezes a morte. E realmente, a morte era o que eu mais desejava. O pai do Luan me violentava sexualmente todas as noites e dizia para os seus 4 peões fazerem o mesmo. E assim sucedia que todas as noites eu era abusada por aqueles 5 homens. Certo dia, a Cibele foi até lá e me disse que eu deveria tê-la ouvido quando ela disse que eu iria pagar caro por tomar o Luan dela. Mas agora ela o tem de volta. Eles vivem junto e felizes com seu lindo filho. Ela também disse que havia muito poucos hematomas no meu corpo. Então ela me bateu a pauladas até que eu fiquei inconsciente. E só me lembro de acordar dentro de um caixote parcialmente coberto de terra. Sim, eles haviam me enterrado viva. Eu não tinha forças para sair dali, pois não me alimentava direito há dias. Em uma tentativa em vão de forçar a madeira do caixote, eu acabei o quebrando, e toda a terra caiu por cima de mim, me sufocando. Bem, dessa vez eu tinha certeza que ia morrer. Até que uma mão me pegou e me tirou de dentro da terra. E com muita dificuldade eu abri os meus olhos e mesmo em plena escuridão da mata, lugar onde eu estava enterrada, eu pude ver a minha avó. Eu achei que eu estava delirando, pois a minha avó estava morta. Bem, a minha avó disse que eu não iria morrer. Não ali, e não daquele jeito. Do lado dela estava aquela silhueta negra daquele senhor. Ele se apresentou como uma das entidades da mata e disse que aquela família mexeu com as pessoas erradas, pois eu iria viver e iria vingar. Em seguida, eu vi a sombra de um lobo gigante que saía de dentro da mata, e quanto mais aquela sombra se aproximava de mim, mais ia ficando menor, até que tomou o tamanho de um lobo normal e aquilo entrou em meu corpo. A partir daí eu apaguei. Só me lembro de acordar no dia seguinte. E acreditem, não havia nenhum hematoma no meu corpo. Eu me sentia forte e cheia de energia. Não sabia bem o que aconteceu depois que aquela sombra do lobo entrou em meu corpo, mas era como se eu tivesse me transformado em algo e me curado dos ferimentos físicos. Aquela garota, que tinha vontade de morrer o tempo todo, agora se tornou uma mulher forte e com sede de vingança. E as palavras da minha avó sempre me vinham à mente. A vingança é um prato que se come frio. A partir daí, eu passei a viver alguns dias na mata. Era como se aquele lugar me desse forças em noites de lua cheia. Eu senti um poder tão grande percorrendo o meu corpo que com apenas um soco eu conseguia fazer uma árvore grande tremer por inteira. E por incrível que pareça, essa força voltava sempre que eu lembrava daqueles vermes matando a minha família e o meu filho. Todas as noites eu fazia uma ronda à fazenda da família do Luan, pois estava esperando a hora certa para pegá-los. Certa tarde, o delegado saiu para pescar com o pai do Luan, em um lugar ermo, bem ali, próximo à mata. No fim da tarde, quando os dois se aprontavam para ir embora, eu apareci para eles no caminho e perguntei:
Olá, delegado. Olá, meu sogro. Tudo bem com vocês? Os dois ficaram paralisados, sem entender nada, pois tinha certeza que eu estava morta. Em seguida, me virei e entrei para o mato. Eles pegaram as suas peixeiras e o delegado pegou a arma e foram atrás de mim, porém sem sucesso, pois naquele momento o demônio que protege as matas fez com que os dois ficassem perdidos. Eu também tinha um dom de ver os espíritos da mata e os comandarem. Depois de ficarem muito tempo andando em círculos e de terem bastante alucinações, primeiro eu peguei o delegado. Ele tentava atirar em mim, sem sucesso. Eu o peguei com apenas uma das mãos e o levantei pelo pescoço a 1 metro do chão. Depois cortei o seu tendão para que ele não escapasse. Uma das suas palavras dirigida a mim foi para que eu o matasse logo. Eu ri muito e disse: "Te matar? Só estamos começando a se divertir, meu bem." Vou abreviar um pouco essa parte, mas eu peguei um pau de limoeiro que tinha bastante espinhos e enfiei no ânus do delegado. Fiz isso diversas vezes até ele desmaiar de dor. Por fim, o afoguei no rio. E agora foi a vez do pai do Luan. Esse implorou muito para que eu o matasse rápido, pois com o mesmo pau de limoeiro que eu usei no delegado, também fiz com ele da mesma forma. Em seguida, o amarrei e fiz vários cortes em seu corpo, e o deixei em cima de um formigueiro, sendo picado por milhares de formigas e morrendo lentamente. Não fiquei lá para ver ele morrer, e voltei até a fazenda para fazer uma pequena visita à mãe do Luan. Ah, é claro, não poderia esquecer dos peões que trabalhavam para ela. Cheguei lá por volta das 21 horas. A mãe do Luan apareceu na janela da casa e logo me viu parada, observando do lado de fora pela janela. Ela deu alguns passos para trás e gritou para um dos peões, mas quando ele apareceu armado, eu já não estava mais no local. Minutos depois, os 4 homens ficaram de guardas na fazenda, todos armados como se soubessem do perigo que os cercavam. Bem, e eles não estavam errados. Mas mesmo assim, eu queria que eles soubessem da minha presença. Fiz com que um deles me visse correndo e entrando na mata. E logo em seguida, os 4 homens correram e entraram na mata à minha procura. Bem, eles caíram direitinho na minha armadilha. Era uma pena que eles não pudessem ver o mundo espiritual como eu, e ver como a mata estava infestada de espíritos prontos para brincar com eles até a morte. Se eles soubessem disso, jamais entrariam ali. Vou resumir aqui também a morte de cada um. O primeiro morreu aos meus pés, chicoteado com galhos de espinho. O segundo escutava um assobio bem alto dentro da sua cabeça. Ele tentou correr, mas quando o assobio ficou mais longe, ele encontrou um demônio da mata. Essa entidade subiu nas suas costas e disse que ele não sairia nunca mais da mata, pois o mal que ele fez seria pago ali mesmo. Aquele homem corria desesperado, em plena escuridão, e com aquela entidade em suas costas, dando fortes gargalhadas, até que ele caiu no rio e morreu afogado. Os outros 2 que restaram, aquela mesma entidade fez com que cada um deles achasse que o seu amigo era eu. Era como se eles olhassem para a face do amigo e enxergassem a mim, fazendo com que os 2 travassem uma luta até a morte de um deles. O outro que ficou vivo, porém bastante ferido, eu o peguei e o enterrei vivo. Bom, os 4 já foram. Agora só faltava a mãe do Luan e a Cibele, que eu a deixaria como prato principal. Voltei para a fazenda para acertar as contas com a mãe do Luan. Mas assim que cruzei o cercado da fazenda, levei um forte golpe nas costas. Aquele golpe era como um coice de um cavalo, que me atirou a 3 metros de distância. Olhei rapidamente para ver o que era aquilo que me atacava, e para minha surpresa, era o pai do Luan.
Sim, aquele que eu mesmo torturei próximo ao rio e o deixei sangrando inconsciente e amarrado em cima de um formigueiro. Porém, agora ele estava transformado na besta fera. Sim, aquele homem era um lobisomem. E talvez por esses motivos os seus ferimentos se curaram muito rápido. Provavelmente ele só estava esperando a noite cair para poder se transformar. Aquela noite não poderia ficar mais excitante. Logo fui com tudo para cima da criatura e tivemos uma luta sangrenta. Mas eu estava na desvantagem. Mesmo agora possuindo uma força surreal, eu sentia que se continuasse, eu acabaria morta por aquele demônio. Então eu fiz algo inédito e inacreditável para mim. Um enorme ódio tomou conta do meu ser, e eu consegui me transformar em uma lobisomem. Não sei como fiz aquilo, mas em questão de força, eu me igualei à força daquele lobisomem macho. Quando estamos na forma da fera, as nossas lembranças é meio vaga. Mas me lembro que a minha luta com aquele lobisomem macho durou uns 15 minutos. Em questão de força, eu estava perdendo para ele. Eu me lembro que ele me levantou com os braços e me atirou contra a cerca de arame farpado, fazendo a cerca arrebentar. Eu estava muito ferida e fiquei imóvel ali caída. E logo voltei à forma humana. Ele levantou a cabeça e deu um forte uivo como sinal de sua vitória. Foi nesse momento que peguei rapidamente um graveto que havia ali no chão e cravei em sua jugular. Ele caiu, engasgando em seu próprio sangue. Aproveitei o momento, peguei o arame farpado e passei em volta do seu pescoço e disse: "Isso aqui é pelo meu filho que você matou." E com toda a minha força, eu apertei o arame em volta do seu pescoço, até ele cair no chão já sem vida, na sua forma humana. Eu continuei apertando o arame em volta do seu pescoço, até a sua cabeça se desprender do seu corpo. Nessa hora, eu escutei a caminhonete sendo ligada. Era a mãe do Luan, que acabara de sair da fazenda. Isso estava ficando cada vez mais divertido. Era óbvio que eu não a deixaria ir a lugar algum. Corri e segui a caminhonete. Eu sabia que ela não iria muito longe. E bem, foi dito e certo. Os espíritos da mata derrubaram árvores em meio da estrada de terra, e assim ela foi obrigada a parar o carro. Ela tentou correr inutilmente, e quando me viu, tentou me ludibriar dizendo: Lúcia, por favor, me perdoa por tudo. Olha, eu tenho joias e muito dinheiro. Eu posso te dar tudo. Eu a peguei pela perna e a saí arrastando de volta até a fazenda. Eu a amarrei, em seguida a coloquei dentro de um tambor daqueles grandes de ferro e o enchi de água. O tambor estava suspenso por cima de um fogão de pedra a lenha que havia no quintal. Eu a amarrei de uma forma que ela nem conseguia se mexer e somente a sua cabeça ficava para fora da água. Ela me implorava para que eu parasse. Mas eu disse: "Pode implorar muito mais, pois eu te implorei várias vezes por piedade e você me torturava e me humilhava. Mas isso aqui não é por mim. Isso aqui é pela minha mãe, pelos meus 2 irmãos adolescentes, pela minha avó e pela empregada Vitória e pelo meu filho." Aquela mulher era dura na queda. Ela só foi morrer 1 hora depois que a água fervia completamente. Mas para mim, infelizmente, ela morreu muito rápido, cozinhada. Eu a deixei lá na água fervendo, mas arranquei a sua cabeça, pois eu queria dar um presentinho ao Luan, uma lembrança da sua adorável mãe. Bem, acabou a festa e eu logo fui atrás da minha melhor amiga, a Cibele. Eu tinha que ser bem rápida, pois pretendia terminar tudo aquilo naquela mesma noite. Cibele morava um pouco longe, mas ainda bem que a mãe do Luan deixou a caminhonete na estrada para mim. E assim que cheguei até a caminhonete, não havia mais árvores na estrada, pois os espíritos da mata sabiam que eu iria precisar seguir caminho com a caminhonete.
Até aqui eles me ajudaram muito. Assim que cheguei no sítio da Cibele, eu pude avistar pela janela ela e o Luan no quarto. Não havia ninguém no sítio, além deles dois e a janela do quarto que estava aberta. Atirei a cabeça da mãe do Luan pela janela. A cabeça caiu em cima da cama no meio dos dois. Ouvi muitos gritos vindo do quarto. Abri a porteira do sítio e entrei com a caminhonete batendo na porta da frente da casa. Derrubei metade da parede. Aquilo tudo me excitava bastante. Eu parecia uma verdadeira terrorista. Me sentia a própria Dilma Rousseff. Luan logo saiu lá fora com a espingarda, atirando para tentar me assustar. Ele não conseguia me acertar, pois ele era uma mocinha, um covarde que batia em mulheres. Quando ele me viu, ele tentou me dar uma coronhada com a espingarda, mas eu peguei a sua cabeça e bati na caminhonete, fazendo ele apagar. Ele não ia a lugar algum, então eu fui atrás da Cibele. Ela estava trancada no quarto. Dei um chute, fazendo a porta de madeira sair voando para dentro. Cibele estava no canto da parede com seu bebê no colo. Ela ficou em choque quando me viu, pois achou que eu estava morta. Mas eu fui bem generosa e dei a ela duas opções. Ou ela deixava o bebê na cama e encarava as consequências dos seus atos, e eu a prometia que não faria mal algum à criança, ou ela usava a criança de escudo e eu mataria os dois sem piedade. Óbvio que eu não iria ferir a criança. Aquele bebê não tinha culpa de nada. Mas mesmo assim, a Cibele foi egoísta e se recusou a largar a criança, e disse que se eu não fosse embora, ela quebraria o pescoço da criança na minha frente, pois ela sabia que eu nunca permitiria a morte de um inocente. Naquele momento, eu pude notar que Cibele era a maldade em pessoa. Mas se ela achou que isso iria funcionar contra mim, ela estava redondamente enganada. Rapidamente, eu tirei a criança dos seus braços e dei vários socos na cara da Cibele, deixando seus olhos completamente roxos e o seu nariz quebrado. Levei ela até a cozinha da casa e acendi a chama do fogão e pressionei a sua cabeça contra o fogo. Ela gritava muito, claro, mas os seus gritos eram músicas para os meus ouvidos. Bem, eu fiz isso bastante para deformar toda a sua face, queimar todo o seu cabelo. Ela não morreu, mas também eu não queria a matar, e disse no seu ouvido: Você disse que eu pagaria caro? Não é, velha amiga Cibele? Mas você mexeu com a pessoa errada. Eu a deixei ali, viva, pois iria adorar que ela vivesse com a face toda deformada, já que ela era extremamente vaidosa. Bem, agora era a vez do Luan. Ah, velho Luan, ele era a diversão final. Fui até o celeiro e trouxe 2 cavalos. Em um dos cavalos amarrei os braços do Luan, e no outro amarrei as suas pernas. Mas antes de chicotear os cavalos para que ambos corressem em direções opostas, acordei o Luan e o fiz se desculpar e pedir perdão por todos da minha família que morreram por causa dele. E logo depois eu contei para ele como foi divertido matar toda a sua família. Em seguida, eu bati nos cavalos e cada um correu para uma direção diferente, rasgando o corpo do Luan ao meio. Aquilo foi muito excitante de se ver. Fui embora dali com a criança, que era filha de Luan e Cibele. Logo me mudei para Américo de Campos, em São Paulo, cidadezinha do interior. A criança foi adotada por um casal britânico, que mora em São José do Rio Preto. E hoje, aquele menino é um homem muito bem sucedido na vida, dono de uma rede de supermercado. Eu me casei novamente e tive mais 2 filhos homens. Coloquei os seus nomes de Carlos e Alex, em homenagem aos meus falecidos irmãos. Nem o meu marido e nem os meus filhos sonham que essa história faz parte do meu passado, que a essa altura eu já enterrei há muito tempo. Pois é, e isso é algo que eu apaguei da minha vida, mas não poderia deixar de compartilhar com todos vocês do canal. Boa noite.